Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? PH aqui novamente. Espero que o Senhor tenha abençoado muito a vida de vocês nesse começo de ano e nós vamos continuar no nosso projeto, no nosso ousado projeto de comentar toda a Bíblia esse ano de 2026. A Bíblia toda em um ano. Eu agradeço a Deus por você estar aí assistindo. Espero que o Senhor, o nosso querido Espírito Santo, guie você nessas leituras, que o Senhor fale ao seu coração. A palavra de Deus é a nossa fonte, é o nosso alimento, e eu espero que você esteja sendo abençoado com esses vídeos também, tá bom? É a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa, né, de gravar vídeos. Então, se você também tiver alguma dica, alguma coisa, pode colocar nos comentários ali, dicas, perguntas sobre o conteúdo, enfim. Se eu não souber, eu vou pesquisar aí nos livros, estudar e trazer a resposta para você. Beleza? Hoje nós vamos falar de três capítulos importantes da Bíblia: Gênesis 10, 11 e 12. E Gênesis 10, começando por Gênesis 10, é aquele tipo de texto que a galera não gosta muito, né? A galera fala assim: ah, genealogias, puxa vida, descendentes, esse é filho desse, esse é filho desse. Por que existe isso na Bíblia? Irmãos, tudo na Bíblia tem um propósito. As descendências também. A gente vai ver que na descendência de Sem, Cam e Jafé, que são os filhos de Noé, lembra que no último vídeo a gente falou de Noé, falamos quando ele desceu da arca, quando ele acabou se embriagando, seu filho viu ele nu, a descendência de Cam foi amaldiçoada, e agora nós vamos ver quem são esses descendentes. Então eu não vou ler os nomes aqui, né? Você tem os descendentes de Jafé, vou ler alguns, né? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal e vários outros. Mas na descendência de Cã, eu queria mostrar para vocês algumas coisas interessantes da descendência de Cã. Então quem que foram os filhos de Cã? Cuxi. Cuxi dá origem aos Cuxitas. E você vai ver mais para frente, nós vamos conversar muito, que dos Cuxitas saíram alguns inimigos de Israel. Tá? Ele foi pai também de Canaã. E Canaã você sabe que é o nome da terra prometida. Então olha que interessante. Inclusive uma irmã conversou comigo hoje, né, no final do culto lá na igreja. Ela tem assistido os vídeos, ela tem estudado e ela falou assim: PH, que interessante, né? A terra que mana leite e mel, Canaã, veio de Cã, que foi amaldiçoado pelo Senhor. Né? Então, mesmo aquilo que foi amaldiçoado e contaminado pelo pecado, o Senhor restaura todas as coisas e vai começar um processo de restauração. A gente vai ver daqui a pouco com Abraão. Então, Canaã. Outro nome interessante ali, que foi gerado por Cuxi, filho de Cuxi, foi Nimrod. E o que a Bíblia fala? Que esse Nimrod foi um grande caçador, um grande guerreiro, um valente caçador diante do Senhor. Olha só, da geração de Cã existiu um grande caçador valente diante do Senhor. E aí tinha até um ditado, né? Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A princípio, o seu reino, o reino de Nimrod, foi Babel. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre Babel. E também, né, outras cidades. Daquela terra ele veio para a Síria e edificou Nínive. Né? Então, Nínive, que ficava na Síria, um poderoso local, né, que a gente vai ver mais para frente o que a Síria vai fazer com o povo de Israel. Nínive, você lembra de Nínive da história de Jonas? Então olha só, todas essas, fala também aqui, ó, é, de algumas cidades, né? E também daqui vieram os filisteus. Então dos cuxitas veio os filisteus. Olha que interessante, né? Porque a Bíblia fala o seguinte: Cuxi gerou Nimrod, e aí Nimrod vai lá, constrói algumas cidades, tem a Síria, tem Nínive, e aí vai uma série de cidades aqui ele vai falando de quem descendem os filisteus. Então, um inimigo clássico do povo de Israel, vai ver que são os filisteus, vão incomodar bastante o povo de Israel. Tá? Tem a descendência de Sem, e a descendência de Sem, olha esse nome, Sem, vem os semitas, né? Os semitas vêm de Sem. Então, alguns deles são Elão, Assur, Arfaxade e tal. Arã, que aí vem a cidade de Arã. Os filhos de Arã
Uz, né, que daí vem a terra de Uz, dos caldeus. Então, muitas nações, muitos inimigos de Israel, você vai encontrar no meio dessas genealogias. Então não pule genealogias. Você vê que alguns nomes talvez você vai passar e você não vai lembrar mais, mas alguns você vai passar e você vai lembrar. Babel, Assíria, Nínive, Canaã, Arã, Ur. Então você vai ver que esses nomes são nomes às vezes, de inimigos de Israel ou de alguns lugares, de povos, enfim, territórios, tá? Não pule genealogias. Essa é a dica de hoje. Eu sei que parece meio chatinho quando você vai ler, mas persevera, vai lendo ali uma por uma. Não pule nenhuma palavra da Bíblia, tá bom? Vamos lá. Segunda história, segundo capítulo é a Torre de Babel. A Torre de Babel, a gente precisa analisar, você conhece a história, mas tem um elemento muito forte na Torre de Babel. Porque até o capítulo 11, você tem aquilo que a gente chama de pré-história antes de Israel, antes de Deus chamar Abraão, antes da história de Israel. Você tem uma Gênesis 1 até Gênesis 11, parece uma pré-história bíblica. Muitas coisas acontecem, muitos anos passam e você tem apenas 11 capítulos. Você tem muitos anos para pouca escritura. E uma das coisas que acontece é a Torre de Babel. E a Torre de Babel, a gente pode dizer que ela é o ápice da maldade do homem em relação à coletividade. Porque quando você vê os filhos de Deus tomando as filhas dos homens, é um pecado que gera uma ira no Senhor ao ponto dele ver que a humanidade está piorando cada vez mais e decide trazer o dilúvio. Só que aí Adão não, desculpa, Noé começa de novo como um novo Adão, né? Isso que eu queria dizer, como um novo Adão. E ele também peca e também vem maldição, ele amaldiçoou o filho dele. E aí quando a gente chega na Torre de Babel, você tem uma maldade coletiva. O que é essa maldade coletiva? Olha a ideia deles. Venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemo-nos célebres em nosso nome, para que não sejamos espalhados em toda a terra. Então, a ideia deles era fazer o quê? Construir uma torre muito alta, para que eles não fossem espalhados, para que eles tivessem o domínio. Basicamente, aquilo que tentou Eva, Adão, quando a serpente diz para Eva assim: olha, certamente você não morrerá, mas se você comer, você será igual a Deus. Essa mesma tentação de subir tão alto para querer ser como Deus é a tentação de Babel. Só que a tentação de Babel, ela é coletiva. Não é uma maldade só de Cã. Quando Cã, Sem e Jafé, só Cã peca. Sem e Jafé não pecam, tanto que eles vão de costas para cobrir o pai deles que estava bêbado e nu, e eles não são amaldiçoados pelo pai dele. Então, agora em Babel, a maldade chegou a um ponto tão alto, né, alto como a torre, que virou algo coletivo. As pessoas se juntaram para fazer algo que desagrada ao Senhor. Hoje a minha filha estava explicando esse texto para as irmãs dela e ela falou assim: olha, ser famoso é problema, ser famoso é um pecado, porque eles estavam querendo ser famoso. E aí eu corrigi ela, falei: filha, ser famoso não é um problema, ser famoso simplesmente você ser conhecido, você acaba sendo famoso, né? O problema é a intenção do teu coração. Então, eles queriam a fama. Por que eles queriam ser tão alto? Para não depender mais do Senhor, para ter o controle nas mãos deles, para ser a maior torre. Então tinha isso no mundo antigo, né? No Oriente Próximo, cada reino fazia zigurates, faziam torres gigantes que mostravam o poder deles, né? Mas eles queriam fazer uma torre maior de todos para ser como Deus. E o que Deus faz? Ele vai lá, desce, vê que o que está acontecendo e ele confunde a língua. Tanto que a palavra Babel, né,
aqui na Bíblia de Estudo diz uma coisa interessante. Babel em hebraico soa parecido com a palavra confundir. A palavra no hebraico Babel é parecido com a palavra confundir, confusão. E ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali, né, o Senhor dispersou toda a superfície dela. Então, nesse momento, até ali eles tinham uma só linguagem, uma só maneira de falar. Mas como a maldade do homem é tão grande, Deus teve que fazer várias línguas para que, se o povo tiver a mesma língua, a mesma unidade, eles vão querer ser como Deus. Olha que interessante, né? Que o Senhor ele teve que fazer essa divisão para pausar, para diminuir, para amenizar a idolatria do povo, tá? E aí tem mais uma genealogia ali, né? Rápida, mas é só dos descendentes de Sem. Porque dos descendentes de Sem vem quem? Um cara chamado Terá. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, né? Abraão não, desculpa, Abrão. Já estou dando spoiler, né? Por que eu falei Abraão, né? Você sabe. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Então ele teve 3 filhos, guarda esse nome, Terá. Teve 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Arã morre e deixa um filho chamado Ló. Você sabe que quem assume esse filho chamado Ló é Abrão. Abrão pega Ló, esse seu sobrinho, como um filho, ajuda ele, traz para morar junto, e o seu irmão Naor, que fica vivo. Terá tomou Abrão, seu filho, Ló, filho de Arã, filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher do seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Então eles estavam na terra de Ur, né? E de lá foram para a terra de Arã, tá bom? Eu até fiz uma confusão agora que eu vi aqui, né? Que eu falei que do descendente de Sem era Uz, eu falei terra de Uz dos Caldeus, mas não é Uz, é a terra de Ur, Ur dos Caldeus. Então olha só, Abrão está aonde? Em Arã. Ele parou em Arã e aí começa o capítulo 12 de Gênesis. O capítulo 12 de Gênesis, meus irmãos, é muito, muito, muito importante. Porque aqui vai começar uma história e o foco antes que estava em toda a humanidade. Então olha só, quando nós falamos de Adão, quando nós falamos de Noé, quando nós falamos de Torre de Babel, Gênesis até o capítulo 11, nós estamos falando de toda a humanidade. Deus salvando e tentando redimir e salvar toda a humanidade e toda a humanidade pecando. Agora, Deus concentra em um homem para que nesse homem ele vai gerar uma nação e a partir dessa nação ele possa alcançar as outras nações. Então o foco de Deus ele muda. Agora ele vai fazer diferente. Ele fala: olha, bom, Noé pecou, Adão lá atrás pecou, né? Torre de Babel, muitas coisas aconteceram. Agora a minha estratégia vai ser outra. O que eu vou fazer? Eu vou chamar um homem, dele vai passar gerações até gerar uma nação e dessa nação virá a salvação. Então, olha só a promessa. O Senhor disse para Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante. Hoje, se eu falo para você assim: meu amigo, sai de onde você mora e vai para outra cidade, com certeza você iria falar assim: puxa, é difícil, muito longe e tal. Agora imagine naquela época, sem caminhão de mudança, sem sites para você ver onde você vai morar, sem encanamento, luz elétrica, Wi-Fi, internet. Você sair do lugar onde você está e ir para outro lugar era você abandonar tudo que você tinha construído, toda a sua história, toda a sua reputação. E Deus fala para ele: sai e vai para onde? Para onde eu te mostrarei. Ele nem fala para onde ele vai, ele só fala simplesmente: saia e vá para onde eu vou te mostrar.
Então por isso que Abraão, né, Abrão aqui ainda é conhecido como pai da fé, tá? Farei de você uma grande nação. Primeira promessa, você vai ser uma grande nação. Abençoarei. Segunda promessa, engrandecerei o seu nome. Terceira promessa, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que os amaldiçoarem, e você em você serão benditas todas as famílias da terra. É isso que Deus queria desde o começo, abençoar todas as famílias da terra, manifestar a sua glória todas as famílias da terra. Porém, ele só conseguiu, para fazer isso, ele teve que chamar uma nação. Teve que chamar uma pessoa para começar uma nação. E essa pessoa é Abraão. E Abraão, o que ele faz? Ele parte, ele sai, ele pega Ló, pega sua esposa, ele sai e ele parte dali. Partiram da terra para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor. Então, olha só o que Adão fez. Adão não, desculpa, Abraão fez. Ele chega na terra de Canaã, ele forma um altar para ele adora o Senhor naquele lugar, e o Senhor diz assim: olha, nessa terra eu vou te abençoar, darei essa terra à sua descendência. Ele dá uma promessa a Abraão. Passa um tempo, veio uma fome naquele lugar, ele vai para o Egito, né, para conseguir mantimento para sair da fome. E quando ele chega no Egito, acontece uma coisa engraçada, né, curiosa. Ele é casado com Sarai. Sarai é uma mulher muito bonita, ao ponto de Abrão falar assim: olha, quando eu chegar lá no Egito, o faraó vai ver que você é tão bonita e vai me matar para poder ficar com você. Então, vamos fazer, eu tive uma ideia, vamos mentir, né? Vamos dizer que você é minha irmã. E aí acontece exatamente isso. Eles vão para o Egito, ele mente. Faraó é amaldiçoado por causa disso. Faraó fica indignado com ele, fala assim: ó, por que você não me disse que ela era sua mulher? Por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Agora, pois está aqui sua mulher, toma e vai embora daqui. Ele devolve Sarai, né? Porque aquilo estava trazendo maldição para ele. Só que Faraó deu ordens a respeito de Abraão e acompanharam ele, sua mulher e tudo que possuía. Então ele ganhou ainda alguns bens lá no Egito para voltar para o lugar aonde ele queria, que era a terra de Canaã. Então, meus irmãos, o que acontece? Aquilo que Babel tentou fazer, que era ser conhecida, mas com um coração pecaminoso, agora Deus promete fazer, deixar conhecido. E promete fazer com quem? Com Abraão e a sua descendência. O plano de Deus na grande história da redenção agora não vai ser mais universal, mas ele vai fazer por uma nação, por causa de um reino. Ele fala assim: olha, aquilo que eu tentei salvar universalmente, agora eu vou mudar a minha estratégia. Através de Abraão, eu vou levantar ele vai levantar uma nação, e através dessa nação eu vou alcançar outros povos. Essa nação vai ser uma base, onde de lá sairá as bênçãos para as nações, tá? Então, que nação é essa? Como que essa nação vai se desenvolver? Né? Spoiler, é a nação de Israel. Mas como que ela vai se desenvolver até chegar à nação de Israel é o que a Bíblia vai contar no livro de Gênesis, tá? Então, vamos continuar firmes aí na nossa história para ver aonde vai dar essa história de Abraão. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, continue firme na leitura e até a próxima.